Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Vamos iniciar a nossa leitura, 89º dia de 100, 89 de 100, para a honra e glória do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nos dá graça, nos dá força. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da tua leitura, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? 89 de 100. Vamos lá. Nós vamos ler Ezequiel, do profeta maior, do 22 ao 29, depois 2 Pedro capítulo 3 e 1 João capítulo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramastes, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste aos fins dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. E eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti para com o estrangeiro, usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem o sangue em ti. Sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti, para derramar sangue. Usura e lucros tomastes e usastes de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esquecesses, diz o Senhor Jeová. Eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usastes, e por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estarás firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim serei fundidos no meio dela, e saberei que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles
devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza, e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Oprimem sem razão, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou repetir. Pai, Senhor profeta, Ezequiel, achei interessante esse versículo aqui, ó, Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas em ninguém achei. Não achou ninguém na brecha. Ali o povo estava complicado. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor. Os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Ezequiel 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria, e Olá, e Jerusalém, o seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituí-se Olá, sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos seus ídolos se contaminou, e as suas impundícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impundícia. Pai, Senhor, pastor Leandro, Deus abençoe. Leandro Trindade, pastor, pregador. Portanto, a entregarei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na a espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Olibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã.
e namorou-se dos filhos da Síria, dos preceitos, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiro, que andam montado em cavalo, todos jovens de cobiçar. E vi que tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo, e aumentou as suas impundícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia. Eram Caldeia, terra do seu nascimento, e se enamorou deles, vendo com seus olhos, e lhe mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impundícias. E ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã, Samaria. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituição. Não, olha a situação do povo, hein? De Israel. Ela multiplicou as suas prostituição, lembrando-se dos seus dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxestes à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecote e de Soa e de Coá e todos os filhos da Síria, com eles jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalos, afamados, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles tomarão, e os que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito. Não levantará os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles quem se tinha apartado a tua alma, e te trarão com ódio, e levarão todo o seu trabalho, e te deixarão sua nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Essas coisas se farão, porque te prostituístes após os gentios, e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andastes, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de risco e escárnio. Ele leva muito, de embriaguez e de dor te encherás, o copo de tua irmã Samaria, e o copo de espanto e de assolação. Bebe-lo-ás
pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecesses de mim, me lançastes para trás das suas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarás a Oolá e a Oliaba? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram. Adultério espiritual. E até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem, e ainda isso me fizeram contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. Eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviados os mensageiros. Eis que vieram por amor deles, e te lavastes, coloriste os teus olhos, e te adornastes de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu, a envelhecida em adultérios: agora deverás, e contaminarão com ela com eles, e entrarão a ela, como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Oolá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao deserto e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas, e os seus filhos e suas filhas matarão. As suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e saberei que eu sou o Senhor Jeová. Capítulo 24. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima, e Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e disse-lhe: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume, ao fogo, e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, e todos os bons pedaços, as pernas e as espadas, e enchei de ossos escolhidos. E pega no melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela, e fala ferver bem, e cozam-se dentro delas os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não sai dela. Tira dela pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada. O põe e não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então as porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela.
e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificastes. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. O Senhor disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significam essas coisas que está fazendo? E eu lhe disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E farei como eu fiz, não vos rebuçarei, não comereis o pão dos homens, e terei na cabeça os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis e nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhe tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e os seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo alguns que escapar para o fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. E por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para ele um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles, e dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu dissestes acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que entregarei em possessão do Oriente, estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberei que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como batestes com as mãos, e pateastes com os pés, e te alegrastes de coração em toda a tua alma contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todos contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Shesimote, Baal-Meon, e até Kiriataim, até os filhos de Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações.
Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e os tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança, executaram vingança de coração, com malícia para destruírem, com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. E sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, e eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. E ela servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, com carros, com cavaleiros e companhias, e muito povo. As tuas filhas no campo, eles a matará a espada, e fará um baluarte contra ti, e fundarás uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porás trabucos em frente de ti, contra os teus muros, e derribarás tuas torres com os seus machados, pela multidão de seus cavalos, e te cobrirá de pó, os teus muros tremerão, com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas, e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e a coluna da sua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas, e farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais, e farei de ti uma penha descalvada, e virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificado, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas, o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizerem uma espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas de tremores, se vestirão sobre a terra, se sentarão, estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como perecestes, ó bem povoada é afamada.
cidade que foste forte no mar, e tu e os teus moradores, que atemorizavam a todos os teus visitantes, agora estremecerão as ilhas no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída, porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu tiver feito uma cidade assolada, com as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitado. Estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não será mais quando te buscarem, nunca mais será achada, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas: assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura? No coração dos mares estão os teus termos, os que edificam aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus conveses de faias de senir, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos queteus, linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá, e eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos, os anciões de Gebal e seus sábios, foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Ó persas, e os lídios, e os de Pute era no teu exército, teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti, e eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade, e o teu exército estava sobre os teus muros em redor, e os Gamaditas sobre as tuas torres penduravam o seu escudo nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Deus abençoe. A paz. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casa de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal, Meseque eram os teus mercadores, com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras, cavalos, cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam-se a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordada, e seda, corais, cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, com trigo, minite e confeitos, e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Eubom e lã branca, também de Ejavã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras, ferro polido, casca e cana aromática, entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos
preciosos para cá. Arabe e todos os príncipes de Quedar, eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes, nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá, Ramá, eram eles os teus mercadores, em todos os mais refinados aromas, em toda a pedra preciosa, em ouro, negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feito de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te enchestes e te glorificastes muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas, a tua feira, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam tuas fendas, os que faziam os teus negócios, de todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da tua queda, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos. Temerão os arrabaldes e todos os que pegam no remo. Os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão, e farão ouvir a voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, em que enriquecestes os reis da terra, no tempo que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas. Caíram o teu negócio e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por causa da tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti. Tu te tornaste em grande espanto e nunca mais serás para sempre. Ezequiel 28. Ezequiel 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e elevaste o seu coração por causa do seu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares, e dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão dos que te traspassa.
Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu o falei, e diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Tu eras querubim ungido. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom, profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, e estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor, e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles o roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nelas seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam os seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito. Profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em teu queixo, e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará as tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti, e todo o peixe dos teus rios sobre a face do campo cairás, não será recolhido, nem ajuntarão aos animais da terra, e as aves do céu te dei por mantimento, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes, e lhe rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, quebrastes, tornando imóveis todos os seus lombos.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti o homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque dissestes: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homens, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação. Por 40 anos espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios, farei voltar a terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará dos que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhe trazer a lembrança, a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes, saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército, por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e darei abrimento da boca do meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então, concluímos aqui a leitura, de Ezequiel do 22 ao 29. Amém? Glória a Deus. Agora, 2 Pedro capítulo 3. Amados, escrevo-vos sobre a vinda do Senhor. Agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já deste a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda com alguns atentes por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus é longânimo. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, e que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos, olha a condição aqui, andar na luz, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou repetir. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Fim de 89 de 100. Amém? Glória a Deus. Terminamos a nossa leitura. Amanhã nós vamos no 90 de 100. No 80º dia de 100, 90 de 100 amanhã para a glória de Deus. Amém? Amanhã nós vamos ler Ezequiel do 30 ao 37 e 1 João do capítulo 2 ao capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Então amanhã, se Deus permitir, do 30 ao 37. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então finalizamos a nossa leitura. 89º dia de 100. 89 de 100 para a glória de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por essa leitura, por este momento, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Que esta palavra possa ficar guardada, cravada no nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.